Olá amigos, estamos aqui para mais uma palestra da Semana Jurídica Saberes do Direito, que está sendo realizada em colaboração da Rede de Ensino LFG, EPD e Editora Saraiva. Hoje temos a honra de receber o professor Roberto Portugal Bacelar, que falará sobre o tema mediação e arbitragem. Lembrando que, ao final da palestra, constará uma pergunta abaixo do vídeo, que quem respondê-la concorrerá a 5 livros do professor Roberto Portugal Bacelar. O professor Roberto Portugal Bacelar, que é juiz de direito aqui da Magistratura do Sul, né? Diretor-presidente da Escola Nacional de Magistratura, mestre em Direito pela PUC e tem MBA em Gestão Empresarial também pela PUC, tá ok? Professor, sem mais delongas, vou passar a palavra para o senhor. Fique à vontade, é uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado, Danilo, amigos do LivroNet, amigos aqui que têm acompanhado esse nosso trabalho, desse verdadeiro diálogo entre o LivroNet e o livro escrito e o conteúdo net. Eu tenho aqui uma ideia inicial de falar sobre o acesso à justiça num primeiro momento. Depois vou falar um pouquinho sobre as distinções que existem entre a mediação e a conciliação, que fazem parte do conteúdo desse novo livro. E em seguida, vamos falar um pouquinho sobre essas técnicas alternativas ou métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. Então vamos começar falando um pouquinho sobre acesso à justiça. Quero dizer, Danilo, que na apresentação só, o MBA, né, que foi registrado, é MBA na Universidade Federal do Paraná, né, e ficou como PUC, né, então só para no currículo, então fica aqui essa correção. Então vamos começar falando um pouquinho de acesso à justiça. Eu comecei falando de acesso à justiça, inclusive num outro livro que editei, tratando de juizados especiais e a nova mediação paraprocessual. Lá naquele outro livro, comecei falando um pouquinho desse movimento de acesso à justiça, que é nesse livro que já esgotou. Agora esse ano quero ver se faço a segunda edição desse livro, e que trata também de algumas situações que elas conversam entre elas. Acesso à justiça, segundo a percepção, lá atrás, aquele movimento de acesso à justiça que começou em 1960, 65, de Mauro Capelletti, dizia de uma onda inicial renovatória de acesso à justiça. E essa onda renovatória tinha a ver, num primeiro momento, como acesso à justiça, como acesso ao poder judiciário. E era necessário dar acesso à justiça aos pobres. Essa seria a primeira onda de acesso à justiça. Posteriormente, avançou o raciocínio sobre estas ondas e nós tivemos a ideia de uma segunda onda de acesso à justiça, que era trabalhar não só conflitos individuais, mas também conflitos de uma maneira mais ampla, trabalhar a ideia de direitos difusos, direitos meta-individuais. Então veio a segunda onda. A terceira onda dava uma concepção mais ampla de encontrar caminhos para que a população tivesse acesso à justiça. Veio ao Brasil o movimento dos juizados de pequenas causas, década de 80, e hoje os juizados especiais, tanto no âmbito estadual, no âmbito federal e também hoje nas varas de fazenda pública estadual também, esses novos movimentos de juizados especiais. Aqui nós começamos a trabalhar nesse novo livro da mediação e arbitragem, da editora Saraiva, com uma ideia de existir uma quarta onda de acesso à justiça. Essa quarta onda de acesso à justiça é uma quarta onda que King Economy diz que tem a ver com o nosso perfil, dos operadores do direito. Juiz, promotor de justiça, advogado, nós, os operadores do direito, temos que acreditar que é possível atingir esse valor maior que é o valor justiça. Acesso à justiça, na perspectiva nossa dos operadores do direito, é passar a confiar não mais só na visão aristotélica, naquelas definições filosóficas de dar a cada um o que é seu, mas também acreditar que é possível realizar justiça. Avanço um pouco e trago ao leitor agora a ideia de uma quinta onda. A ideia de uma quinta onda que seria uma onda de saída da justiça para os conflitos já judicializados e uma onda de acesso à justiça que tem a ver com acesso à justiça, como acesso à resolução adequada do conflito, dentro ou fora do Poder Judiciário.
onde quer que tenha uma Câmara de Mediação e Arbitragem, onde quer que existam serviços de justiça comunitária, nós temos de propiciar ao cidadão, o Estado tem de propiciar ao cidadão a possibilidade de que ele tenha múltiplas portas de resolução de conflitos de uma maneira mais adequada. Ou seja, existem vários métodos de resolução de conflitos e a partir desses métodos nós temos que propiciar ao cidadão a solução adequada ao conflito. Uma solução que seja mais justa, seguindo a ideia da percepção do próprio jurisdicionado. A ideia de justiça, portanto, passa a ser uma ideia que vai aliar fatores sociológicos, fatores comunicacionais, fatores psicológicos e fatores que vão trabalhar a percepção do jurisdicionado, de que a decisão efetivamente é a decisão mais adequada para o seu conflito. Passou muito tempo e o Estado juiz, o poder judiciário acabou se afastando um pouco da sociedade. Pela sua linguagem, pela sua postura de trabalhar monopólio jurisdicional sem necessidade de trabalhar legitimação social, e isso não foi positivo para o desenvolvimento desse movimento de acesso à justiça. Então hoje vamos contextualizar o momento atual, o profissional do direito da pós-modernidade, o profissional do direito que quer viabilizar ao cidadão o acesso mais amplo à justiça tem que trabalhar novos mecanismos. Primeiro aspecto, fundamental, para que nós façamos as primeiras distinções. Existe um método que é o método adversarial. O método adversarial é o método por todos nós, os operadores do direito, já conhecido, porque é o método que tem partes, é o método polarizado. Uma pessoa faz um pleito, apresenta um pleito ao Estado e a outra se defende deste pleito que é apresentado ao Estado. É um sistema adversarial porque é um sistema que busca a partir de uma petição inicial, a partir de uma contestação, a partir de um embate, de um litígio, formar convicções, a fim de que o magistrado ao final, ou numa solução extrajudicial, o árbitro ao final, possa apresentar uma solução, que chamamos solução na forma heterocompositiva. Vem alguém de fora e soluciona esse conflito. De outro lado, ao lado da característica, ao lado deste método adversarial, nós temos um método que deveria ser o método mais utilizado pelo cidadão, que é o método consensual. Por força deste método consensual, nós temos a possibilidade de verificar que as pessoas, elas sabem muito mais do conflito do que quaisquer profissionais. Sejam eles profissionais no âmbito do Estado, sejam eles profissionais privados que resolvem conflitos relativos às pessoas. Quando você trata do método consensual, você vai perceber que não existem partes, não há polarização. A ideia é que os interessados possam encontrar o verdadeiro resultado por eles desejados. A ideia dos métodos consensuais é que nós possamos trabalhar em busca do verdadeiro interesse. Costumamos sempre pensar que, comparativamente ao método adversarial, nós temos a seguinte percepção. Lá no método adversarial, nós temos a lide, que é aquela pequena parcela do conflito que foi levada à apreciação do Poder Judiciário. Conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, era a definição que Carnelucci dava à lide. Pois bem, se lá no método adversarial era importante você resolver a lide, focar a sua visão para os objetivos estampados na lide, quando se trata do método consensual, nós temos que ampliar esse foco. Nós temos que perceber que, na perspectiva do cidadão, é possível que, resolvendo a lide, eu não solucione o conflito. É preciso, nos métodos consensuais, que você resolva todos os aspectos, não só os aspectos consubstanciados na lide, que é um fragmento do conflito, mas que você resolva todos os aspectos desse conflito. Os métodos consensuais buscam, portanto, que a própria pessoa encontre a solução para o seu conflito, diferentemente do método adversarial, que você leva o assunto ao Estado juiz, ou você leva o assunto a uma câmara de arbitragem fora do Poder Judiciário e alguém decide por você. Qual é o costume brasileiro?
costume brasileiro, infelizmente, é de levar todos os casos à apreciação do Poder Judiciário. Exemplo disso, 25 milhões de causas ingressam todos os anos nos juízos brasileiros. Abriram-se as portas da justiça ao cidadão brasileiro. Esse foi o movimento maior de acesso à justiça. Só que não é possível, quando se abre as portas ao cidadão comum, não se pensar em instrumentos que viabilizem a saída da justiça pelos métodos mais adequados. Portanto, há necessidade de que os dois pilares, o pilar heterocompositivo, que impõe uma decisão, e o pilar autocompositivo, convivam e possam propiciar ao cidadão a resolução adequada dos seus conflitos. Hoje, temos visto nessa ideia do profissional da pós-modernidade que há necessidade de se pensar a solução adequada do conflito de uma maneira mais ampla do que se pensava no passado. Tanto o Estado quanto a sociedade devem propiciar mecanismos de resolução de conflitos ao cidadão brasileiro. O Conselho Nacional de Justiça passou a estabelecer uma preocupação grande com política judiciária na resolução de conflitos. Até hoje, essa evolução da resolução adequada dos conflitos é uma questão dinâmica e que nós vamos precisar pensar e atualizar permanentemente. O próprio Conselho Nacional de Justiça já estabeleceu centros de resolução de conflitos em todos os juízos brasileiros. E esses centros estão percebendo a grande importância de você estabelecer concomitantemente o funcionamento de métodos consensuais e métodos adversariais. O exemplo desses centros de resolução de conflitos, lá idealizados pelo Conselho Nacional de Justiça, vão fazer com que nós tenhamos setores, um setor de informação ao cidadão, um setor pré-processual e um setor processual de resolução de conflitos. E ainda assim, começam algumas distinções. Distinções necessárias para que a gente possa perceber a importância de que tenhamos vários métodos, várias formas, várias ferramentas para dar ao cidadão a resolução mais adequada do conflito. No módulo que nós vamos falar a seguir, eu vou fazer uma distinção importante entre conciliação e mediação. Em alguns países, não existe diferença entre conciliação e mediação. Nós vamos perceber que é importante que nós passemos a fazer essa distinção. E por que é importante fazer a distinção entre conciliação e mediação? Porque já há pensadores hoje que fizeram alguns estudos, alguns ensaios e algumas pesquisas que demonstram o seguinte: dependendo de alguns fatores como a participação das partes e dos interessados, tanto no processo quanto no resultado final, pode impactar, pode gerar para ele a sensação de ter sido feita ou não a verdadeira justiça. Em outras palavras, quanto maior a participação das pessoas no processo, quanto maior a participação das pessoas no resultado encontrado pelo terceiro, seja ele juiz, seja ele conciliador, seja ele mediador, maior as pessoas aceitam ou não o resultado. Então, quando se distingue mediação de conciliação, nós vamos perceber o seguinte, que intervir no mérito desnecessariamente ou intervir muito no mérito da resolução do conflito pode gerar a percepção das pessoas que a verdadeira justiça não foi encontrada. E aí a lógica vai ser nós pensarmos, segundo essa pesquisa, segundo esses ensaios, e a partir disso podermos verificar qual a melhor forma de realizar justiça ou de tratar o conflito, de desenvolver um raciocínio sobre um conflito entre pessoas e chegar ao final a um resultado que na percepção das pessoas seja o resultado mais adequado. Portanto, vamos pensar que hoje existem vários estudos no campo não só do direito, mas no campo da psicologia, no campo da comunicação, que vão permitir que nós possamos encontrar soluções mais adequadas para a resolução dos conflitos. Assim, dentro dessa ideia de acesso à justiça hoje, para nós outros profissionais da pós-modernidade, para esses profissionais do século XXI, é acesso à justiça não mais como acesso ao Poder Judiciário, é acesso à justiça como acesso à resolução adequada dos conflitos.
dentro ou fora do Poder Judiciário, teremos nós, os profissionais do direito, de encontrar e de propiciar ao cidadão a mobilidade necessária para que o cidadão possa encontrar dentro ou fora do sistema judiciário soluções adequadas para os seus conflitos. E ao final, a partir dessa solução, ele perceba que efetivamente encontrou o resultado mais adequado para os conflitos. Aqui encerramos esse nosso primeiro módulo, que tratou de aspectos gerais sobre condições de acesso à justiça. Em seguida, no segundo módulo, então, faremos as primeiras distinções entre conciliação e mediação. E ao final, fecharemos o terceiro módulo com a ideia de alternativas de resolução de disputas, métodos extrajudiciais de resolução de disputas, ou extrajudiciais ou alternativos de resolução de disputas, como a doutrina tem tratado. Conto com você, conto com a sua crítica, com a sua avaliação, com a sua reflexão sobre essas ponderações no nosso próximo módulo. Amigo leitor, um abraço firme e fraterno e estamos aqui sempre avante, como costuma dizer nosso querido Luiz Flávio Gomes.